Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Eu inicio agora o programa Flash, 11 horas e 48 minutos, 4/8 de 2023, sexta-feira, 21 graus, manhã ensolarada aqui em São Paulo. Eu deixo meu abraço, carinho e amizade a todos os top traders, a casa do investidor. Professor Wagner Caetano, melhor amigo do investidor. Se você puder deixar seu like, compartilhar o vídeo, atuar na área de comentários, eu agradeço. Também se inscreva no canal Racional do YouTube. Eu falo em compra no mini índice, a gente tem a projeção de hoje 122 mil pontos. Eu compartilhei o meu racional quando o mercado estava na mínima. Então vamos lá, nós temos sombra inferior, está acima da média de 21 no diário. E hoje, pessoal, qual foi o meu racional? Ontem eu estava com a minha família, nós fomos comprar dois presentes, né? Tem a festa de um amiguinho na escola da minha filha hoje, minha filha tem 9 anos e amanhã é aniversário da minha madrinha. Eu falei, ó, tenho aqui o desejo, a vontade de gravar um áudio falando que o Warren Buffett está comprando 10 bilhões de dólares por semana em títulos americanos, comentários que o Instituto de Finanças Internacional entende que o choque de inflação dos Estados Unidos passou. Pode até ter corte de juros antes esperado, e eu acreditava que o payroll seria um driver capaz de virar os negócios, e aconteceu. Então nós tivemos criação de 187 mil empregos, a previsão era 205 mil. A taxa de desemprego caiu a 3,5, a previsão 3,6, melhor que esperado. E o salário médio por hora 0,42, previsão 0,30. Se tivesse vindo um número um pouquinho mais ameno, nós teríamos uma alta até mais forte no mercado americano. Então, realmente virou em razão do payroll. Veja que no intraday nós tivemos aqui um pivô no Dow Jones. Vamos colocar o gráfico diário na tela. Vejam só. Então, o spinning top tem da sua máxima rompida. S&P também rompendo a máxima do spinning top nesse momento, 4519. E não é diferente com o índice de tecnologia Nasdaq. Se nós observarmos o semanal, ainda vai fechar a semana em queda, correto? Mas uma correção, respeitou a média de 5, ó, 1,36 o S&P, o Dow Jones, né, teve a questão do re-rating. Dow Jones, se bobear, fecha a semana positivo, está caindo 0,16. Então eu acreditava assim que o payroll seria um driver capaz de, digamos assim, né, tomar a dianteira, enfim, vir à tona como protagonista, e o mercado deixa um pouquinho de lado a questão do re-rating, rebaixamento de AAA para A+, pela Fitch. Então eu acredito sim que vai buscar os 122 mil pontos até o fechamento. Nós temos uma barra de ignição às 11 horas, no 30 minutos, que deve ser duplicada. Então saiu de 120, praticamente 120 para 121, 120, 0,40, 121, 250, então ela tem potencial de jogar o preço lá no 122 ao longo do dia. Um racional que eu utilizei, então ainda tem essa gordura, em relação a Bradesco. Então, como o Bradesco está caindo 4,29, vamos ver aqui no Unibroker o peso que tem Bradesco nesse momento, né, para a queda da Bolsa. O Bradesco está imprimindo uma queda de 228 pontos. Né, o mercado e a Petrobras quase 400 pontos. Ambas divulgaram seus números trimestrais. Eu vejo o Bradesco como oportunidade de compra. Nós temos o ativo, inclusive, em carteira. Passou por uma boa recuperação. Agora o que a gente tem é o teste da parte baixa de um canal. Esse é o meu pensamento, a minha visão. Mega oportunidade de compra. O balanço veio menor que esperado, mas já estava embutido nos preços, né? Então, parte baixa de canal, situação favorável à compra. E Petro 3 e Petro 4. Eu não tenho nenhuma ação, vocês sabem, do setor de petróleo. A gente não tem no portfólio. Não acho assim que seja, nossa, uma mega compra, mas assim, entre a compra e a venda eu compraria. O ativo está corrigindo, estressando aqui uma LTA, um fundo anterior, rompimento falso, inclusive, na Petro 3. E Petro 4, o desenho ele não será diferente. A Petro 4 ele é mais perfeitinho, como diria o poeta.
É uma correção no tempo, depois de esticar entre os dias 17 e 26 de julho. Então, entre a compra e a venda, eu compraria. Não escolheria comprar o ativo nesse momento, mas atuaria na ponta compradora. Ok? Então, uma vez feita a introdução, vou prestigiar os nossos amigos aqui do YouTube. Pessoal, eu acho que só para formalizar aqui a vocês, né, a gente começou as realizações de lucro no dia 1º de agosto, nós realizamos o lucro em Apple, né, acertamos a saída, muita gente elogiando, dando os parabéns, tal, muito obrigado, estou respondendo aqui de forma coletiva. Então essa estratégia de realizar lucro de forma parcial, ela é interessante sim, porque você consegue equilibrar, você vai vivenciando, né, a carteira de ações. Acho bem interessante sim. Tá tudo certo, obrigado aí pelos elogios. Então, no caso da Apple, conseguimos realizar um lucro muito importante, vendemos também JP Morgan na mesma data, né, JP Morgan Chase. Então, assim, eu mandei por e-mail, né, foi pelo Telegram, comentei no Instagram, mas caso alguém não tenha visto, nós vendemos também, vendemos JP Morgan, bom lucro também, vendemos XP. E também McDonald's. Então isso no dia 1º, tá? Então realizamos lucro. Aí dia 2 nós demos continuidade, vendemos Honey. Só para fazer um apanhado geral aqui. Então Honey foi um dos nossos maiores trades desses últimos tempos, um dos maiores, tivemos vários aos mesmos moldes, né? Então Honey, para vocês terem uma ideia, a gente teve quase 100% de lucro, fomos bem mesmo. Ah, mas ela continua subindo, palmas, parabéns para quem continua no trade. Tem aluno que fica, às vezes o aluno fala, não, eu vou seguir, né? E aí vendemos também a Cosan, que é um ativo difícil de operar. A Cosan deu em torno de 23%. Né? Diferente de Honey, é um outro perfil, foi um outro momento. Né? Tá tudo certo também. Então, uma boa... Pô, consegui de verdade, assim, consegui extrair 23% de Cosan, né? Não é mole. Né? É um ativo duro de operar. Então, nós começamos dia 1º. Aí ontem fizemos várias realizações, depois eu comento. Eu trago aí alguns casos, depois eu gravo um outro vídeo completando. Prado Consultoria Rave, já foi meu tempo, meu também. Excelentes análises, meu mestre, obrigado, querido. Eu falei ontem, né, que você foi numa rave, fiz uma alusão, né, mesma coisa de ir na rave e não beber. A Isabela Reis, bom dia, professor, tudo bem? Tudo certo, Isabela? Topo mais baixo que o anterior, longe da média e candle de ontem fora da banda, dentro da banda. Foram os principais racionais para a saída da MRV? Quais os principais suportes para o ativo? Perfeito. MRV foi sim uma das ações que a gente vendeu ontem, executamos diversas vendas, ela trouxe um lucro de 43,43%. Então vamos lá explorar esse case, a gente vai fazendo pouco a pouco. Então a MRV, na verdade, realmente, ela fez um topo mais baixo que o anterior, mas não tem exatamente uma razão técnica. A gente tem a estratégia de realização gradual das carteiras, está longe da média de 21 no semanal, seria o principal motivo. O suporte imediato é esse topo aqui 13,62, que é o topo mais alto desses 1, 2, 3, 4 topos. Então eu acho que ela entregou bem, e a própria média de 21. Agora você observou bem, tá de parabéns, um topo mais baixo que o anterior, excelente estudo. Então, MRV 43,43%. Celso Lima, com a queda de ontem, Via e Magalu são oportunidades? Maravilha, querido, eu vou estudar os ativos. E quem ontem eu até troquei uma ideia lá via Instagram, eu falei com um querido amigo sobre o case, né? Então foi o Felipe. Então eu falei com o Felipe sobre esse caso, eu falei que ia estudar o ativo, inclusive citar o nome dele aqui. Então eu já aproveito também, pego o gancho que o nosso querido amigo Celso pediu. Ontem foi um dia bastante volátil, então
A lógica, né, seria assim, cortou 0,5% os ativos de varejo devem subir. Pessoal, tudo que é óbvio no mercado geralmente acontece o contrário. Então, nós temos aqui uma região de suporte. Professor, você compraria Via? Cara, eu não compraria. Eu tenho falado isso. E é duro trabalhar contra uma barra elefante como essa. Agora, se eu tivesse que escolher entre trabalhar vendido ou comprado, eu compraria. Mas para vocês terem uma ideia, a Gemate, que nós tínhamos peso 2, eu realizei lucro ontem. Quase 37%. Então, a própria Gemate, ela reduziu volatilidade e volume. Então, eu não acho que tenha grande espaço para subir. Quero, a gente mantém. Agora, a Via e Magazine Luiza, entre a compra e a venda eu compraria, mas eu não escolheria nesse momento comprá-las. Se você me perguntar, então seja objetivo, né? Entre as duas, qual você escolheria? Magazine Luiza, sem dúvida nenhuma. Se eu tivesse 1 milhão e eu tivesse que colocar 1 milhão em uma das duas, eu colocaria 1 milhão em Magazine Luiza, não colocaria nada em Via. Mas ela foi sua esposa, pois daí é passado, né? Saiu de 3, foi a 17. Era uma outra situação, né? Poison Pill, família Klein, naquele momento era um trigger positivo, nesse momento não. Professor, tem a ver com os escândalos tal familiares? Claro que tem, pessoal. É uma empresa familiar. Mas ela tem ações na bolsa. Conta do papagaio, né? Aí você tem um escândalo atrás do outro, claro que influencia. Quando a pessoa vai comprar um produto, quando o fornecedor vai fazer um contrato de longo prazo, uma parceria, é claro que esse tipo de fenômeno pesa. Não tenham dúvida, tanto que quando eles voltaram, naquele momento pesou positivamente, agora negativamente. Então, entre as duas, eu prefiro Magazine Luiza. Agora, se você me perguntar qual a tua preferência no varejo, LJQQ3, tento que a gente mantenha a ação em carteira. Eu falei, inclusive, ontem no Panorama, que é uma baita de uma empresa, de uma ação, então é a minha preferência. Ok? Então, é essa a resposta. Ok? Zé Carlos Oliveira, querido amigo, valeu amigo, like 41. Professor, pode revelar 3 ações de varejo que podem subir forte hoje? E eu falaria em Quero, é o ativo. E Renner, que teve seus números divulgados, que é varejo também, é vestuário, né? Eu falaria em duas. Né? A Renner nós temos em carteira, está rasgando o gráfico, como o professor costuma brincar. Ela está acionando um pivô de alta, né? 19,48, então são as duas que eu acho muito interessantes. E nós temos ambas em carteira e tal. Eduardo Fraga, sempre muito carinhoso aí conosco, deixando um bom dia e bons negócios. Obrigado, querido. E o Everson Luiz. Everson, amanhã tem Corinthians e Inter. Corinthians 6, Inter 0. Pode me cobrar a segunda. Boa noite, professor Wagner. Poderia analisar MRV, Caixa e Cosan? Tem essas 3 ações e gostaria de ficar com elas mais um tempo na carteira. Olha, eu nem tinha lido aqui, comentou do Inter contra o Corinthians. 5-1 para o Inter, 6-0 Corinthians. Pode me cobrar. Eu acho que o Cássio vai fazer um gol de bicicleta nos últimos minutos, já nos descontos. E o Fagner vai driblar 3 jogadores, dar um carrinho, vai entrar goleiro, zagueiro, tudo lá no gol, balançar a rede, a torcida vai pulando aqui bancada. Obrigado pelo teu carinho e amizade. MRV eu já fiz, né? Ó, o nosso querido amigo pedindo, Caixa Seguridade. Essa foi embora ontem também, nós vendemos com 25% de lucro, 24,88. Mas o meu deu 26, o meu deu 23. Claro, a gente faz as manobras a mercado, é normal essa variação. Então, Caixa, nós realizamos um belo lucro também. Everson, tudo depende da estratégia no momento. Qual que é a minha estratégia no momento? O grupo fechado, o grupo que está aberto hoje em dia, tem só mais a semana que vem. Nós estamos há meses com o grupo aberto. Então, a gente vai zerar tudo até a sexta-feira da semana que vem, também conhecida como dia 11 de agosto, e dia 14, a partir do dia 14, conteúdo quente para o grupo fechado, né? Mini índice, mini dólar, ações nacionais, internacionais, trading idea, racionais, e para o grupo aberto, conteúdo meramente educacional, de qualidade, com carinho, muito bem feito, mas educacional. Como é que faz para continuar com a gente? Se matricula na imersão técnica na segunda-feira, vai chegar a oferta via Telegram e no e-mail de vocês. Então eu estou realizando dia a dia, eu estou realizando as posições. Fizemos no mini dólar, depois dia 1º começamos, dia 2, dia 3 e hoje.
Então, para quem vai ficar, aí a partir do dia 14 a gente vai começar a montar carteiras novas. Para quem pretende ficar mais tempo, faz sentido ficar, porque está rompendo 10,87 pivô de alta no semanal. Ok? Mas como eu vou montar carteiras novas a partir do dia 14, eu acho que faz sentido a gente realizar lucro gradualmente. Começamos dia 1º, vamos terminar dia 11. Por exemplo, MRV, aí a MRV eu já acho que ela está um pouco longe da média. Ok? Aí já é um caso diferente. Acho que ela entregou já. E no caso da Cosan, eu também acho, observando... se o TradingView não travar quando entra volume, não é o TradingView, né? Então vamos lá. E a Cosan, eu também acho que está longe da média, perto de uma região de resistência e tem um sinal no semanal. Ok? Querido amigo Marcel Fernando Bonassi, caro professor Wagner, parabéns pelo trabalho e pelos acertos. Leve Honey foi tacada de mestre, obrigado. Ambas mais de 100%. Na verdade, a Honey quase 100% e Leve 3 foi um dos maiores trades que a gente fez nos últimos tempos, 113,35%. Então a Leve, fomos realmente bem. Eu coloquei uma grana legal na Leve, teve um bom retorno. Como eu costumo dizer, sem arrogância nenhuma, mas o leão, ele vai passar períodos adversos, mas ele vai comer carne e não capim, porque é a sua natureza, né? Então a gente sabe fazer, né? A gente sabe operar, a gente sabe manobrar, passar por períodos de mar turbulento. Então ela chegou num nível, tem uma leve redução de volume, enfim, até deve continuar subindo, mas acho que ela entregou satisfatoriamente. Nós pegamos lá embaixo, então é isso. Né? Trade finalizado com sucesso. Daí ele diz o seguinte: será possível atualizar a atual carteira? Na verdade, nós temos várias carteiras, né? Nós temos várias carteiras. Aí a gente faz sempre, ou no YouTube ou no Telegram, tem a Fly USA Internacional, Pocket Ouro, Desafios e a carteira Ouro. Aí ele pede Banco Inter e NBR 32. Eu vou ver o que eu consigo fazer daqui. Então é melhor digitar INBR 32, Banco Inter. Banco Inter é mais um caso também, nós não temos em carteira, mas eu acredito que ela entregou. Tem uma estrela cadente no semanal. E no diário tem uma configuração de topo também, deve testar média e topo anterior. Ok? Por exemplo, né, Leve 3 nós fizemos, Caixa Seguridade nós fizemos... então vamos lá, Gemate nós também já fizemos. Então, Iduc 3 a gente mantém em carteira por enquanto. Eu estou realizando o lucro de forma parcial. Então Iduc 3 vai ficar para a semana que vem para realizar a posição. Ok? Ela parece que vai respeitar o topo anterior, que é 21,89. Está testando aqui a região, acho que tem um pouco mais de espaço para subir. É que são várias carteiras, né? Mas ela já está chegando numa região de resistência, a gente deve realizar lucro na próxima semana. A Caixa Seguridade nós vendemos ontem. Realizamos lucro de 24,88. Caixa Seguridade, né? Eu comentei anteriormente, está rompendo uma resistência aqui, enfim. Smart Fit vai ficar para a semana que vem também, temos em carteira. A Smart Fit é um caso de turnaround, de virada, de boa recuperação. Né? A Smart Fit, por exemplo, é uma ação que está na máxima da semana, subindo 5,41, deixando uma resistência 23,51 para trás. Então ela mira 24,53 ou até mais que isso. Então, por exemplo, o ativo que está na máxima dessa semana, rompendo o pivô, tem espaço para subir. 22,75 é a cabeça do pivô. Santos Brasil nós vendemos ontem. Ok, então nós vendemos Santos Brasil. STBP3. Santos Brasil a gente realizou 46,08% de lucro. Está subindo na semana 1,75, testou média de 21, mas é simplesmente uma estratégia também de saída gradual.
Logo menos a partir do dia 14 a gente vai fazer as carteiras novas. Então, uma boa alta hoje, né? A gente percebe que ela está acionando o martelete, quer dizer, tem memória compradora. Realizamos 46% de lucro no ativo. Rapt 4 nós vendemos também. Vendemos ontem, então finalizamos a operação. Está numa região de topo, tem uma tempestade à vista, mas talvez não prospere. História das árvores e da floresta, entregou bem. Rapt 4, 19,56% de lucro, mas ainda tem inclinação de alta. Gemat, nós realizamos lucro também em 36,61%, quase 37%. A Gemat, ela tem peso dobrado na carteira, então é como se nós tivéssemos duas ações subindo 37%, movimentação lateral, então tá tudo certo. E a BKBR3 continua em carteira, ela é ZAMP3, mudou o código. Ok? Essa eu sempre fui muito sincero em falar que nós não tínhamos uma grande expectativa, mas enfim, está em recuperação. Acho que vai entregar mais alguma coisa até a gente realizar uma barra forte sobre a média de 21,5 que estão justapostas. Acho que tem um espaço importante para subir. Ok? Então deixa eu ver. Eu só vou completar as que nós realizamos lucro ontem. Então vamos lá. Ontem, das que eu falei, faltou BPAC. Nós vendemos BPAC com 35,56% de lucro. Ela parou aqui, está de lado há 2 semanas praticamente. Vendemos CEMIG. Isso eu falei por Telegram, comentei no Instagram. Além dos comandos, fiz resuminho lá no Telegram, mandei por e-mail também, estou falando no YouTube. Então não tem como alguém dizer que não viu, que não sabia, né? YouTube, e-mail, Telegram, Instagram. Então CEMIG também está de lado, acho que ela entregou, como eu costumo falar. 28% de lucro, tá tudo bem. Aí vendemos também Viva 3 ontem. Viva, mais um caso, a ação entregou o que ela tinha para entregar no curto prazo, está numa região alta, mas tem viés de escalada ainda, de apreciação, a gente resolveu finalizar. Aí, além dessas que eu já comentei, vendemos Rail com 23,29% de lucro, que é a Rumo, né? Então, um pouco distante da média no gráfico semanal, testando média de 5, distante um pouco da média de 21. O gráfico diário operando ao redor da média de 21, mantém o viés altista. E também vendemos GGBR4 com 17,51% de lucro. Mantivemos a Semin e a Vale do setor em carteira. Então a Gerdau é um movimento lento, né? Uma correção, deve até angariar compradores, mas resolvemos realizar. Então ontem nós vendemos, então resumindo, Leve 3 com 113,35% de lucro, Santos Brasil 46,08, MRV 43,43, Gemat 36,61, BPAC 35,56, CEMIG 28%, Viva 28% também, Caixa Seguridade 24%, 23% em Rail, Rapt 19,56, Gerdau 17,51 e anteriormente Honey com quase 100% e Cosan com 23%. Então essas foram as nossas manobras, né? Além das que eu comentei no dia 1º, McDonald's, XP, JP Morgan e Apple. E hoje fiz várias manobras também, vocês viram os comandos, depois eu gravo outro programa no YouTube para falar sobre as operações realizadas hoje. Então dessa forma eu atendo toda a galera aqui do YouTube, obrigado Eduardo, Marcel, Everson, Zé Carlos, Celso, Isabela e Prado. Que Deus abençoe a todos nós, vocês enobreceram a gravação. Pessoal, comentem, compartilhem o vídeo, deixem o like, se inscrevam no canal e principalmente me coloquem para trabalhar atuando nos comentários. Maravilha, então vou fazer os ativos fictos e TSA4. Primeiramente,
Então é mais do mesmo, né? Eu acho que a ação não tem grande espaço nesse momento para subir, a não ser que você tenha uma visão realmente de médio prazo. Aí a gente chega em YouTube 4. YouTube, ombro, cabeça, ombro invertido, tá mais amigável que Itaúsa, sombra inferior chama a atenção. Aí temos BBAS3. Uma situação de compra para quem pensa também em médio prazo. E aí Petro já fizemos, então façamos Vale 3 e posteriormente B3SA3. Então a Vale deve ser protagonista na busca pelos 126 mil pontos. O que eu quero dizer com isso? Quando o mercado buscar os 126, ela vai estar em processo de alta, de recuperação. Aqui nós temos, apesar de discreto, um padrão penetrante, simetria que fala em 72,66 para a semana que vem. E B3SA3. Também tem viés de alta, reagindo sobre a média de 21. Não? Muito bem. Então façamos aquele pente fino na planilha Trades. Milho lutando aqui para formar fundo, acredito que o fará dessa vez. Aí nós temos a mesma visão, desenho em Chicago. D1 F25 tá lá no chinelo, como diria o poeta, né? É isso, né? Não tem Quem vai comprar juros nesses níveis, né? A não ser... Pode subir? Pode, mas aí seria recompra mais os vendidos do que qualquer outra coisa. O dólar em queda hoje é um bom sinal, pós-payroll, né? Pode ser fluxo externo vindo. A gente viu que semana passada não teve um fluxo cambial positivo, muito pelo contrário, foi bastante negativo. Mas como é que o mercado vai segurando? É dinheiro da renda fixa migrando para a variável. Então, o Ibov, apesar de muita gente estar bearish, o mercado vai cair, está subindo na semana. Mas tem um doji lápide de semana passada. Tem, mas hoje, essa semana, nesse momento, fecharia em alta de 0,71. Então, o Ibov, ele mostra algum grau de resiliência. Tem, das últimas 6 sessões, 3 tocaram a mesma região, vejam. 119,706, 119,797, 119,698, quer dizer, é uma região de suporte, tem o topo anterior 119,739 também. Bova 11, a mesma ideia, né? Testando o topo anterior, média de 21. Então, é um ensaio para um movimento um pouco mais forte. E o candle de hoje, ó, de ponta a ponta, alta, testando máximas e tal. E Bovespa em dólares, inversamente proporcional ao dólar, então sobe um pouco mais, neutralizando aqui o candle de ontem, sinalizando fundo. E aí nós temos o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moeda, sentiu realmente a LTB, eu havia comentado sobre isso ontem. E uma das boas novas, MME, que mede fluxo para mercados emergentes, respeitando uma LTA importante, prestes a acionar um martelete, aqui um spinning top a 1022,80. Europa, nós temos um martelo em formação aqui no índice DAX. Bolsa de Paris acionando o spinning top, um martelete aqui de ontem, um bom sinal. E Bolsa do Reino Unido prestes a acionar um martelo. 7562 é o ponto, está 3 pontinhos acima. Maravilha. EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York. Temos aqui um Arami, um sinal de fundo. BZQM inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, pressionando a média de 21. O VIX mira que ele já olha para a média de 21 também. As bolsas americanas nós já estudamos. Títulos americanos de 10 anos em queda post-payroll é um sinal importante também. Deve pressionar o topo anterior 4094. Deve pressionar e romper, perder aqui essa região, na minha visão. E aí nós chegamos no petróleo reagindo bem, neutralizando o candle do dia 2 de agosto, tanto em Nova York quanto em Londres, o Brent negociado na ICE. E uma boa nova é o minério montando fundo, correto? Tem uma linha de retorno, fora da banda, dentro da banda, é um bom sinal.
Bolsa de Xangai, iminente pivô de alta 3322. E bolsa japonesa, numa região de fundo, deve reagir. Para finalizar, falemos dos astros. Small 11 para o alto e avante, candle de ontem neutralizado com sucesso. O IFNC é o vilão de hoje, né? O balanço do Bradesco pesa e não é pouco. E MOB para o alto e avante, esse candle não prosperará como sinal de topo, no meu entendimento. O IMAT é uma boa surpresa mesmo sem o petróleo. Se o petróleo reagir, vai lá para as alturas, acionando o pivô 5781. Índice de energia neutralizando o candle de ontem, cobrindo mais da metade. Temos um ombro, cabeça, ombro invertido. E por fim, índice de consumo, muita maturidade, está neutralizando a shooting star de ontem, o que é um excelente sinal. E sobre o mini índice, continuo afirmando o que eu falei quando estava na mínima hoje, no 119, eu fiz o estudo 119.700, 119.800, que vai buscar 122 mil pontos, é o meu entendimento. Então buscar os 122 mil pontos é o caminho natural, talvez esticando aqui a 122, 140 até o final do pregão. Forte abraço a todos, muito obrigado pela sua atenção, seguimos juntos que juntos somos mais fortes, valeu!